Nos Estados Unidos, Yassel Taveras, funcionário de Donald Trump, que supervisionava as câmeras de vigilância da propriedade em Mar-a-Lago, se tornou alvo de procuradores federais no caso que apura irregularidades com documentos sigilosos. A acusação é de que, seguindo ordem de Trump, imagens de câmera de segurança foram excluídas de forma intencional. Outros 2 empregados que trabalharam com Trump em Mar-a-Lago enfrentam acusações criminais relacionadas a esse caso. Reportagem de Tom Foreman, da CNN americana. Mais uma semana, mais pessoas próximas de Donald Trump com problemas judiciais. O gerente de Mar-a-Lago, Carlos de Oliveira, e o auxiliar de Trump, Walt Nauta, foram incluídos no inquérito sobre os documentos sigilosos que a justiça afirma que Trump pegou para si ilegalmente. O presidente americano nega. This is harassment. This is election interference. Mas as acusações contra a equipe de Trump vêm aumentando há anos, começando com Steve Bannon. I stand with Trump and the Constitution. O polêmico assessor se declara inocente das acusações de conspiração para lavagem de dinheiro e fraude, mas ele foi condenado a 4 meses de prisão por outro assunto: ignorar uma intimação do Congresso americano sobre o ataque de 6 de janeiro. Enquanto ele recorre, a pena ainda não foi cumprida. Allen Weisenberg, o diretor financeiro de longa data de Trump, cumpriu aproximadamente 4 meses de prisão por fraude fiscal e foi condenado a pagar $2 milhões em impostos atrasados, juros e multas. Paul Manafort, gerente da campanha de Trump, passou 2 anos de prisão por fraude bancária e fiscal e lobby estrangeiro ilegal antes de receber perdão presidencial de Trump. Também perdoado, o ex-conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn. The next president of the United States, right here. Ele admitiu mentir para o FBI sobre seu contato com a Rússia antes de voltar atrás na admissão e processar o governo por suposta acusação maliciosa. He compromises almost everyone that works with him at some point or another. Nada disso surpreende Jack O'Donnell, que trabalhou para a organização Trump. I mean, the man is the least compassionate, empathetic person I've ever met in my life. He doesn't care about anyone. E a lista continua. George Papadopoulos, Rick Gates, Elliot Brody, Roger Stone, todos tinham laços com Trump, todos acabaram em questões legais. E claro, o ex-advogado de Trump, Michael Cohen, foi detido 3 anos depois de admitir vários crimes, incluindo violações de financiamento de campanhas. Ele diz que é simples entender por que tantas pessoas seguem Trump nas irregularidades. Look, it's not as devious as you might think. The man is a cult leader, plain and simple. O ex-presidente Donald Trump, os auxiliares e ex-funcionários afirmam que são inocentes. A equipe de Trump diz que as novas acusações são uma tentativa do governo Biden de desistir dos problemas jurídicos do filho do atual presidente, Hunter, depois que um acordo dele com o governo foi desfeito nesta quarta-feira. 9:03 pelo horário de Brasília. Lorival Santana está aguardando aqui para conversar com a gente. Lori, queremos muito te ouvir agora sobre esse cenário, esse caso de Donald Trump. Ele que segue aí como pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, segue subindo aí nas pesquisas de intenção de voto, inclusive. Com o avanço desse inquérito aí, ele realmente pode acabar sendo prejudicado, quando a gente está vendo que está envolvendo agora cada vez mais pessoas do entorno dele, né? Pode ser que as chances de condenação dele aumentem? Sim, essa reportagem ela é muito interessante, que a gente acabou de exibir, porque mostra as dificuldades do Trump com a justiça e com o próprio FBI, né? E para tentar desmascarar, deslegitimar todas essas investigações, ele vem há vários anos dizendo que o FBI, assim como a CIA, pertencem a um Estado profundo dominado pelos democratas. Muriel, você sabe que desde 1908, quando o FBI foi fundado, todos os diretores foram republicanos? E que o atual diretor foi nomeado pelo Trump, o Christopher Wray. Por que mesmo presidentes democratas nomeiam diretores republicanos? Porque o Partido Republicano é o partido da lei e da ordem. Em geral, os policiais federais são republicanos. Existe toda uma cultura republicana dentro do FBI. Então é incrível que um ex-presidente republicano esteja em guerra com o FBI e com o diretor que ele nomeou,
né, para tentar explicar por que ele é acusado de tantos crimes. E coloque a culpa em Joe Biden, né? Exato. Que não indicou o presidente do FBI, no caso. Exato. Então, tudo isso chama a atenção do eleitor republicano. É claro que o Trump domina uma parte desse eleitorado, que não é republicano, é um eleitorado trumpista e que está disposto a ir com ele até o fim. Já demonstrou isso ao longo dos últimos anos. Mas existe, sim, um eleitor republicano que é mais tradicional, mais conservador, que tende a ficar do lado da polícia quando alguém briga com a polícia, né? E ainda tem o eleitor independente. E o Trump precisa desses eleitores. Para vencer as primárias republicanas? Não. Provavelmente ele vencerá as primárias porque ele tem 1/3. Então, essa dispersão de votos entre vários outros candidatos favorece ao Trump, que tem um eleitor fiel, um voto coeso ali. Mas quando ele for enfrentar o Joe Biden, é claro que vai depender, isso vai ser em novembro do ano que vem, muita coisa pode acontecer, mas ele terá imensa dificuldade em explicar ao eleitor republicano por que ele é réu em vários processos, por que ele tem tantas dificuldades com a justiça. Ele é perseguido pelo FBI. É difícil para os republicanos entenderem isso, Muriel. E ainda assim ele continua como favorito, né? E ele mesmo continua defendendo que ele está entre os favoritos, inclusive quando vai concorrer contra Joe Biden, né? Isso, mas as pesquisas não provam isso, por enquanto. O voto, como você sabe, é pelo colégio eleitoral, é um voto distrital, né? E mesmo no voto popular e também nas projeções do colégio eleitoral, o Biden, por enquanto, sai ganhando. Até porque a economia está num momento relativamente bom, né? Com pleno emprego, tecnicamente. Sim. E o Biden também tem os seus problemas de impopularidade. Os dois são bastante impopulares, bastante rejeitados. Em torno de 1/3 só dos americanos gostariam que esses fossem os candidatos. Então, na verdade, vai ser uma disputa entre rejeições, né? Mas é isso que os americanos terão e, pelo menos, o Biden não tem todo esse peso de tantos processos correndo na justiça. Exatamente. A gente vai seguir acompanhando esse cenário aí nos próximos meses, até porque ano que vem tem eleição da presidência e a gente vai acompanhar também como é que vai ficar a economia, né? Porque a gente acompanhou muito durante o período da pandemia, em que até então, antes da pandemia chegar, a economia estava ok, né, sim, Lori? Sim. E aí a pandemia chegou, Estados Unidos foi extremamente abalado por isso e esse também é um dos motivos que Donald Trump argumenta para ele não ter sido reeleito. Exato, e é verdade. Acho que todos os governos sofreram muito com a pandemia, embora, por exemplo, Emmanuel Macron tenha se reelegido, né? Mas, de qualquer maneira, existe um certo otimismo hoje em relação à economia. Existe um problema de inflação que o Banco Central vem combatendo. Teve mais de 12 reuniões, o Banco Central americano aumentou o juro em 11 reuniões. Então, mas a economia está mais ou menos sob controle, Muriel. E a tendência é que comece, então, a pausar os juros. Obrigada, Lori. Exatamente.